Olá, sejam bem-vindas a Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldcorn. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Uhul! Aê! Fez junto com a gente! Gente, hoje a gente tá aqui com a Isabel Wittmann. É assim mesmo que fala? É Wittmann. Wittmann? Tá bom. A Isabel é formada em Arquitetura e Urbanismo pela UFSC, é antropóloga e crítica de cinema, mestre em Antropologia Social pela UFAM e tá fazendo um doutorado na USP com pesquisa em Gênero, Corpo e Cinema. Gente, não é pré-requisito ter currículo acadêmico, não, mas Não, acontece. Sei, essas mulheres são muito fodas, assim, mas não é pré-requisito pra participar de Outras Mamas, tá? Além disso, vegana, feminista, e tem um podcast maravilhoso que fala sobre cinema, chamado Feito por Elas. Obrigada por ter vindo, Isabel. Eu que agradeço o convite, é muito bom, sou ouvinte de vocês, né? Aliás, a gente se conheceu pelos Mulheres Podcasters, Sim. né? Esse mundo de podcast não foi pelo veganismo, Não. foi pelo podcast. Embora eu já era ouvinte de vocês por causa do veganismo, né? Olha só. Não, e não teve uma história que a gente citou um tweet seu num episódio? Foi. Foi. Aqui. gente não Posso falar, fala. porque eu tava falando de Era um amigo polêmica. meu. Sem citar nomes, Sem eu citar estava nomes. falando de um amigo meu que queria comprar cachorros de raça e coisas do Ah, tipo. é verdade. Lembra? O episódio lembrei. certinho. E a gente não conhecia, a gente viu o tweet, achou o máximo. É. É isso mesmo. A galera quando quer comprar cachorro, dá uma desculpa. E qual que era a desculpa? Era por... O tamanho. Não, era afeto. Tinha um afeto especial por aquela raça. E acabou, né? A pessoa quer usar afeto como se assim, a última cartada, você não pode questionar o meu afeto. Nunca vai aparecer nenhum cachorrinho resgatado que vai despertar o mesmo afeto. É, porque a história da minha família, a gente tem tradição com, sei lá, Shih Tzu. E aí, Tem uma amiga que minha avózinha que morreu, é. ela falou, o último desejo dela foi, filho, compre um Shih Tzu. Foi isso. Tem uma amiga que só pega o Dachshund, que é o Salsicha. salsicha. Conhecido aqui Ou popularmente Amora. no Brasil como A Amora é a versão genérica do Dachshund. Tem vira-lata de todas as raças. Tem vira-lata salsicha. A Amora tem o pé dela, é baixinha, os patinhas curtas, só não tem... Ah, tem orelhinha. Gente, ela é perfeita, para. Inclusive, salsichinha tem um monte de vira-lata, né? É verdade. Tá, mas esse não é o assunto do dia. O A gente assunto hoje... podia falar de veganismo, de cachorro, de várias coisas. O assunto hoje é cinema, já que estamos aqui com Feito por Elas. Isabel, explica pra gente o que é o Feito por Elas, né? Como que chegou nisso. Como que a arquiteta, né, que caiu nessa de crítica de cinema e criou um podcast de cinema? Na verdade, é como uma pessoa que gostava de escrever e gostava de artes caiu na arquitetura, mas eu não vou entrar nisso. Foi uma graduação equivocada, né? Que depois eu tive Quem que nunca? corrigir o rumo e voltar para a área onde eu queria trabalhar. Felizmente, as coisas têm dado certo. Eu escrevo sobre cinema há algum tempo. O meu blog, esses dias, completou 11 anos. Inicialmente, ele era sobre cinema, livros, videogame, que só teve uma postagem sobre videogame, e receitas veganas. Olha só. Que as receitas veganas hoje eu tirei elas do ar, porque o blog acabou se estabelecendo como um blog de cinema, né? E depois eu escrevi para outros veículos. Teve uma época que eu tive uma coluna sobre... Outros veículos no plural, não. Outro veículo. Eu tive uma coluna sobre figurino e direção de arte em um site, e aí... comecei a participar de podcasts, enfim. E aí veio a ideia de fazer o Feito por Elas. Na época, quem começou foi eu e a Angélica Hellish, né, do Cine Masmorra, é outro podcast de cinema. Eu comecei a fazer em 2015 um desafio que era o 52 Films by Women, 52 filmes por mulheres, que a ideia era assistir a um filme dirigido por mulher por semana durante um ano. Então, no final de um ano, eu teria assistido 52 filmes. As questões de gênero sempre me inquietavam, eu trabalho com gênero na academia, né? E eu percebia que quando a gente fazia crítica, quando fazia podcast sobre cinema, uma baixa quantidade de mulheres, trabalhos de mulheres sendo discutidos, mulheres profissionais sendo discutidas. Então a gente, de uma maneira geral, poucos podcasts se dedicam a falar sobre diretoras e sobre outras profissionais, e aí a gente fica pensando nessa questão da autoria, se a gente tomar o diretor como uma pessoa autora do cinema, né, embora tenha uma questão aí, né, mas isso começou a me inquietar. Então eu comecei a fazer esse desafio em 2015, em 2016
nós demos início com o projeto do Feito por Elas, que começou só como um podcast, quinzenal na época, abordando a filmografia de diretoras. Então, a cada quinzena, nós falávamos sobre uma diretora e passava, assim, num geral da filmografia dela. Fomos mudando com o passar do tempo essa estrutura, então a gente começou a ter podcast também sobre filmes de lançamento, aí um programa sobre um filme só, sobre seriados, cobertura de festival, entrevistas com profissionais, então temos entrevistas com muitas diretoras, roteiristas, fotógrafas, atrizes, enfim. E hoje o podcast é semanal, então a gente foi adaptando o formato para conseguir também manter o ritmo de produção, né? E é isso, assim, então basicamente é um projeto que partiu desse desejo de já trabalhando com a crítica de cinema, conseguir abrir mais espaço para discutir aonde que estão as mulheres no cinema. Muito bom. O que me motivou, na verdade, a chamar a Isabel pra cá, foi um tweet do Gregório Duvivier falando sobre o filme... Eu vou errar o nome do filme. Retrato de uma Jovem em Chamas. Retrato de uma Jovem em Chamas, em que ele falou assim: detestei o filme, meus amigos homens detestaram, minhas amigas mulheres amaram, todos os críticos detestaram, todos homens. A crítica Marina Persson interveio fazendo justiça e provando a importância de um jornal ter críticas de mulheres. E aí eu li esse texto e eu falei, putz, esse é um bom tema pro podcast, ainda mais porque tá chegando, já teve o Globo de Ouro e tá chegando, a gente tá alguns dias do Oscar, então falar sobre essas premiações, né, sempre foi uma questão muito grande, eu sempre acompanhei, sempre fui dessas que viu todos os filmes que iam estar concorrendo ao Globo de Ouro e Oscar, semanas antes eu já tava fazendo a maratona. E sempre gostei muito de cinema, então pra mim sempre foi uma coisa, tipo, bem recorrente, assim. E esse ano, não sei se em especial, mas assim, esperado, porém em especial, tem pouquíssimas mulheres que foram indicadas, né? Sim. A não ser pra coisas muito técnicas, ou enfim, melhor atriz coadjuvante, tem pouquíssimas mulheres. Tem que ser mulher, né? Tradicionalmente de mulher. E o reduto do melhor figurino, né? Exatamente. Sempre. Então, assim, foi bem decepcionante ver os indicados ao Oscar esse ano e as premiações todas e falar, caramba, tá faltando uma narrativa feminina aí, né? E a importância de ter críticas femininas e trabalhos como o de vocês no Feito por Elas é muito importante por isso, assim, de ter essa perspectiva de como mulheres a gente percebe o mundo e como a gente vê a sétima arte. Pois é, e aí tem esse tweet do Gregório Duvivier levanta muitas questões, assim, né? Inclusive a gente fez um programa sobre esse filme e nós comentamos sobre essa falsa polêmica aí, né? Porque o filme, na verdade, ele tem, sei lá, no Rotten Tomatoes mais de 90% de aprovação e a maioria dos críticos que estão vinculados no Rotten Tomatoes são homens. Então, já é uma afirmação falsa ele dizer os críticos homens não gostaram do filme, Sim. né? E aí eu acho que entra em um problema que é uma certa essencialização, né? Porque é essa coisa de tentar separar como se houvesse realmente, em termos talvez até biológicos, uma diferença entre a forma como homens e mulheres vão entender aquela obra. Ou vão absorver aquela obra e avaliar aquela obra. Quando isso não é verdade, a gente não trabalha com visões essencialistas de gênero, né? Pelo menos no Feito por Elas, né? E é claro que é necessário que tenha mais mulheres na crítica, assim como é necessário que tenha mais mulheres realizando cinema, né? Porque isso também vai trazer uma diversidade maior de olhares, e aí tem que pensar em termos interseccionais também. Quais mulheres estão na crítica, quais mulheres estão fazendo o cinema, né? Mas, nesse sentido, aqui no Brasil, a gente criou, eu faço parte, né? Foi criado em 2016, se eu não me engano, o coletivo, o Elviras, que é um coletivo de mulheres críticas de cinema, que reúne mulheres que já trabalham com a crítica de cinema para tentar fomentar o trabalho da gente mesmo, assim, para tentar dar visibilidade para o nosso trabalho, porque em pesquisa feita internamente no coletivo, a gente chegou à conclusão que a maior parte das profissionais que estão no coletivo não estão nos principais veículos, né? Os principais veículos estão com homens críticos, né? Os jornais ainda, os veículos impressos, enfim, os tradicionais. E a maioria é não remunerada. Então, muitas mulheres da crítica trabalham com blogs, com sites, enfim, têm seus próprios espaços, mas não são espaços remunerados, né? Então isso é uma dificuldade aí de também conseguir fazer essas mulheres chegarem nos espaços de curadoria, de júri de festival, que aí também tem uma outra coisa, né, que são essas premiações, né, quem que são os responsáveis por selecionar e por premiar os filmes, né, pra dar o espaço pra eles, mas enfim, voltando ao Duvivier e ao Retrato,
Assim, por mais que a gente possa criticar o Rotten Tomatoes como um método de agregar as críticas, como uma maneira de talvez reduzir tudo a um selinho de aprovação ou não, né? Sem uma discussão maior, mas é inegável que o filme fez sucesso tanto entre homens quanto entre mulheres. Aí entra uma questão pessoal dele de talvez porque ele não gostou desse filme, né? E ele vê. Eu fico pensando também que talvez seja uma questão cultural até mesmo do Brasil ou do Rio de Janeiro, né? Da onde ele tá, do rolê onde ele tá, da bolha onde ele está, que nenhuma pessoa que ele viu gostou. Até porque quando você não gosta de alguma coisa, parece que aparece mais gente que não gosta junto, né? Sim. Não o contrário. Mas me lembrou muito uma conversa que eu tive com o Vitor, a gente assistindo Game of Thrones. E eu, indignada com o papel das mulheres na série, né? Assim, que é ou você é a malévola do rolê, ou você, enfim, tá brigando com a sua irmã. Basicamente isso, no final não era isso, mas enfim, eles montam a trama da série mais ou menos em cima disso. E eu falando, cara, é muito fraco o papel das mulheres na série. Apesar de elas serem mulheres muito fortes, é muito fraco comparado com o dos homens, né? E aí você tem toda essa ideia do medievo, apesar de ser uma série totalmente fantasiosa, porque tem dragão e mágica e bruxa, caramba. E aí o Vitor falou, mas aí assim, se fosse diferente as pessoas talvez não fossem acreditar tanto, porque essa é a narrativa que a gente tá acostumado. Eu falei, então tá na hora da gente mudar a narrativa e deixar as mulheres mais complexas, né? Porque elas o papel delas era muito simples, assim, comparado com o dos homens. No caso de Game of Thrones, eu consegui assistir até o final, porque foi ficando cada vez pior a série. Mas... é interessante, assim, porque nos livros as mulheres têm papel de destaque, praticamente todas as lideranças em determinado momento da história são femininas, né? Isso que é interessante, assim, mas as narrativas elas foram se diluindo na adaptação da série, né? E uma série de estereótipos que a gente pensa em que, em termos de roteiro, já poderiam ter sido abolidos há muito tempo. Desde a mulher na geladeira, que é o personagem que é motivado porque a amada foi morta, até o estupro como algo que vai motivar o homem próximo da vítima e não afetar a própria mulher que é violentada, né? Então... E tem uma coisa na série que sempre me perturbava, que era no sentido da aceitação do público das personagens mulheres, que de uma maneira geral dá pra perceber ainda uma misoginia muito marcada quando existe algum tipo de feminilidade tradicional retratada. Então, assim, por exemplo, pra quem assistia a série, tinha personagem que era a Arya, que era uma menina que era filha de um nobre, mas ela não queria aderir a traços entendidos como femininos, não queria costurar, não queria casar da maneira tradicional, queria ser espadachim. Pronto, todo mundo adora a Arya, a personagem preferida. Exatamente. Agora, Sansa, que é que é a irmã dela, que é uma menina igualmente filha de um nobre, mas que se preocupava com bolos e bordados e vestidos e queria casar, e ela tinha essa aspiração pra vida dela porque ela queria ser a senhora, não era um reino ali, mas sei lá, do território do pai dela. Enfim, era a personagem mais odiada da série, assim. Então, existe um limite aonde a performatividade do que é entendido como masculino é tolerado para as mulheres, porque passando desse limite as mulheres também sofrem uma ojeriza, como se fosse um excesso de masculinidade para uma personagem. Mas se essa personagem for trabalhada dentro desse limite, ela sempre vai ser preferida em relação àquela que performa uma feminilidade tradicional, né? Tanto que eu achei que não... Eu vou dar spoiler, gente. Quem não viu... Já foi. Aquela, pra mim, foi forçação de barra colocar ela pra transar com o menino no final. Meio que só pra... não, gente, olha só, mas ela é mulher, sabe? Uhum. Ela tá toda, né, toda guerreira e espadachim, como você falou. Mas ela é mulher, porque ela transou com um cara, então ela ainda continua sendo mulher, sabe? Eu fiquei tipo... Não precisava dessa cena, podia ter pulado, né? Mas de qualquer maneira, independente de ser uma visão individual aí do Gregório, como muitas coisas, eu acho que tem um ponto aí, e aí o texto da Marina Persson tá muito legal nesse sentido, que é a questão da unanimidade ou dessa visão geral que não pega algumas especificidades e subjetividades que só tendo pessoas diversas, de lugares diversos, é que vai pegar o valor daquele filme ou não. Então, a gente, vive nessa sociedade contaminada por essa visão e a gente aprendeu o cinema muito desse jeito, né? A gente viu o cinema muito dessa maneira. Então, até em questão de linguagem, não necessariamente da temática, mas na linguagem que já
é uma linguagem que a gente já não tá acostumada, a gente tende... É muito louco essa questão do gosto, né? O que é o gostar e não gostar. Nada a ver agora, de novo, abri uma ideia e não fechei. A Babi já tá me olhando. Não. Eu lembro quando rolou o ensaio quando a Beyoncé tava grávida? Sim. Aham. E aí, gente, coisa horrorosa, não gostei. E eu fiquei muito refletindo sobre isso, primeiro porque eu amei, mas depois eu também. fui muito refletido por que há muita gente, né, essa coisa da gente também colocar a maioria, não sei, algumas pessoas no Twitter aí já viram, ninguém gostou, sei lá. As pessoas não gostaram. E o que é o nosso não gostar? A gente não consegue nem saber. A nossa sociedade é tão maluca, né? E tudo é tão puxado para um lado, patriarcal, capitalista, eurocêntrico, que a gente nem sabe o que é. Eu gostei ou não gostei. Eu gostei, mas quais foram as referências que me fizeram gostar? E quais foram as referências Sim. que fizeram as pessoas não gostarem? Então, acho que, né, no cinema, como uma arte, tem, principalmente pro lado da estética e da linguagem também, vem muito disso, da onde você tá partindo pro gostei e não gostei. Sim, nossa, eu lembro que na época desse ensaio da Beyoncé a gente até comentou isso num episódio do Feito por Elas, nesse sentido de descolonizar a nossa estética mesmo, nosso senso estético, né? Porque a gente tá tão acostumado com, sei lá, ensaios de gravidez que tem toda uma estética que é importada de uma visão europeia, que quando ela usa outro tipo de referência como imagem, aquilo causa um desconforto nas pessoas, elas não sabem lidar, né? Agora, assim, claro, o do Vivier estava equivocado no sentido desse filme em específico, porque os dados mostram que não, né? Mas é claro que uma maior diversidade na crítica ajuda nesse sentido, porque até tem pesquisas que mostram que... Pesquisas que eu agora não me recordo onde que saiu, mas assim, são dados dos Estados Unidos, mas eu acho que dá pra gente mais ou menos transpor pro Brasil. Que a maior parte dos críticos homens dão, em média, uma nota menor para um filme dirigido por uma mulher do que as críticas mulheres dão essa nota para o mesmo filme. A tendência é que eles citem menos o nome da diretora no seu texto. E assim, em agregadores como o próprio Rotten Tomatoes, que a gente já citou, a maior parte dos críticos são homens. E o que isso acarreta? Acarreta em que o público vai receber uma maioria de crítica que é escrita por homens, sendo que esses homens provavelmente, majoritariamente, são brancos, né? E vai receber uma percepção muito mais negativa do trabalho das mulheres que está sendo criticado, e não vai ter a noção da autoralidade, porque ele vai, inclusive, nem mencionar quem é a diretora do filme. Então, isso é um problema bem sistêmico, né? A gente joga de exercício já aí, vocês já estão ouvindo. Tenta lembrar suas diretoras de filme favoritas. Lista aí 5 mulheres diretoras que você adora. É difícil, né? É difícil. É super difícil. Então, por isso que vocês têm ouvido feito por elas. Mas é muito louco. Eu não fiz cinema de faculdade. Fiz comunicação, mas é rádio e TV. Mas trabalhei com cinema há muito tempo. E de todos os filmes que eu fiz, tanto longas quanto curtas, publicidade, eu me lembro de pouquíssimas diretoras mulheres, assim. Então, isso a gente traz desde os trabalhos de faculdade. Na faculdade, quando que eu ia pegar uma direção? E é de novo aquele lugar que a gente fala, acho que teve um episódio que a gente falou sobre isso. Mas ninguém pediu a mulher de estar lá. Ninguém nunca disse, tá aí, você não pode pegar na divisão lá da função, você não pode pegar a diretora ou diretora de fotografia. Você pode pegar o que você quiser. O que eu peguei? Arte. O que a outra pegou? Figurino. Aí o que a outra pega? Produção geral. Que a produção geral é o quê? É o cuidar de todo mundo, é o corre, é o se vira aí. Mas o conceito, né, o diretor ou a técnica, que é uma coisa difícil, você não vai entender, porque é câmera, porque é luz, porque é equipamento, tecnologia, edição. Aí são os homens. Então isso acontecia já na faculdade, desde os nossos curtas precários lá da faculdade, a divisão já estava ali. E aí, né, era uma coisa que a gente nem questionava. E eu atribuía isso a uma característica minha. Não, eu sou uma pessoa que eu gosto de arte, mas no fundo eu sabia que era porque eu não me sentia autorizada pra pegar uma direção, nem pra Síndrome aprender. da impostora, né? Total. Mas é uma síndrome da impostora totalmente sexista, pela questão de que a gente acha que a gente vai falhar, que a gente não vai conseguir porque a gente é mulher. E os caras sem ter nenhum preparo, todo mundo na faculdade, todo mundo aprendendo. Eles não precisavam já ter algum conhecimento antes. O fato deles serem homens já autorizava eles a pegar uma direção. E a gente ia... Mulheres incríveis, geniais, assim, eu fico pensando quantas possíveis diretoras e diretoras de fotografia a gente perde nessa, assim, de mulheres que nem dão o primeiro passo de ir na faculdade, que você tá ali pra aprender, você consegue pegar
um cargo desse? Na divisão ali, na amizade, quem vai fazer o quê? A gente se colocando sempre nesses... E aí isso reflete no mercado. Eu trabalhei muitos anos no cinema, eu conheci pouquíssimas diretoras de fotografia e diretoras mulheres, menos ainda. Agora, na equipe minha, que é a de arte, a maioria das minhas chefes, diretoras de arte, eram mulheres, figurinistas também, grande maioria, maquiadoras e produção geral. Isso reflete, né? Isso vem lá desde quando a gente começa a aprender sobre isso. Isso é bem triste. E aqui no Brasil, agora recentemente, acho que foi mais um pouco antes da criação do Elviras, também surgiu o DAFBA, que é o coletivo de mulheres diretoras de fotografia, né? Eu acho que também nesse mesmo sentido, de tipo, nós somos poucas, não tão poucas assim, mas bastante invisibilizadas, né? Então vamos nos unir para tentar, sei lá, uma ajudar a outra, conseguir uns trabalhos, a aparecer mais, né? Porque esse estereótipo da mediação com equipamento que é colocado como algo masculino, né? Então, assim, como é que você vai lidar com uma câmera? Gente, a câmera não é mais um trombolho como era 30 anos atrás. Não? E mesmo se fosse, já tinha mulheres fotógrafas desde os primórdios do cinema, né? Mas ainda é muito tabu, assim, um pouco nesse sentido, né? Vocês estavam falando ali na abertura do programa sobre temporada de premiação, isso reflete no Oscar, né? Porque até hoje, só uma mulher em 92 anos de Oscar foi indicada a fotografia. Nossa. Então foi a Rachel Morrison 2 anos atrás com Mudbound, dirigido por uma mulher, a Dee Reese. Então isso também tem inúmeras pesquisas que mostram que quando tem mulheres na direção e na produção, gente, a contratação de mulheres nos outros papéis, né, da equipe. Sim. Muda completamente. Então, realmente, assim, parece que é besteira, assim, mas não é, assim, faz muita diferença no resultado final. E aí é a mesma coisa que a gente estava falando em relação à crítica, né? Aumenta a diversidade de narrativas que as pessoas têm acesso, né? Sim, com certeza. Final. E até porque, pra quem não sabe, os filmes só ficam em cartaz se as pessoas vão assistir, né? Então, se você já chega desde o princípio com um filme que já tem uma crítica mais ou menos ali, porque foi dada, né, majoritariamente por homens, que você não vai saber o nome da diretora. Você vai chegar no cinema, já a maioria das pessoas não vai querer ver, né? Que eu acho que eu senti muito que aconteceu isso com Lady Bird ano passado, assim. Muitas pessoas não foram ver, tipo, pra mim foi um dos melhores filmes do ano e ninguém foi ver, porque, nunca ouvi falar, não sei quem é. Quem é essa mina aí? E coincidentemente, a diretora, que é a Greta Gerwig, agora tá de novo com Adoráveis Mulheres, com 6 indicações ao Oscar. E teve o mesmo problema, inclusive diversos relatos de críticos e críticas que eu acompanho no Twitter, nos Estados Unidos, falando que as cabines de imprensa lá, porque os homens não estavam indo assistir o filme. Então, é muito como se o nome já afastasse, né? Então, o nome já afasta, diretora mulher. E esses tempos também, eu não lembro onde que foi a situação que alguém falou, o Noah Baumbach, que é o marido dela, é considerado um dos grandes roteiristas dessa geração, né? Que ele, nessa temporada de premiação, também tá com histórias de casamento, né? Vamos falar sobre ele. Sendo que os maiores sucessos da carreira dele, quem roteirizou foi a Greta Gerwig, que é Frances Ha e Mistress America. Então, assim, quem é o grande roteirista dessa geração? Não querendo botar briga no casal, assim, né? Mas botando, sem sombra de dúvida. Ela é incrível mesmo, assim. Eu queria que todo mundo... Quando eu vi Frances Ha, eu não acreditava. Você falava, gente, que filme é esse, sabe? Uma mulher, né, quase da minha idade, assim. Ela é um pouco mais, eu acho que ela é um pouco mais velha que eu. E fazendo um trabalho desse incrível, sabe? Ela é maravilhosa. Sim. Ela é maravilhosa. Mas eu lembro na época de Frances Ha, eu só lembro das minhas amigas mulheres gostarem também. Sim, isso é verdade. Gostarem de Frances Ha, inclusive com críticas bem pesadas, de tipo, não é que não gostaram, uma bosta de filme. Você falou das diretoras mulheres, né? Sim. E até hoje só foram 5 que concorreram, né? E só uma ganhou, isso é muito doido. E foi a Catherine Bigelow pelo Guerra ao Terror, né? Em 2010. Sim, a primeira foi na década de 70, ali na Vert Miller, né? Então, assim, foram aí 4 décadas até a primeira mulher ser indicada, né? E aí depois pula só pros anos 90, Jane Campion com O Piano. E aí a Sofia Coppola, Encontros e Desencontros, a Catherine Bigelow e a própria Greta Gerwig com Lady Bird, né? Que não foi indicada pelo Adoráveis Mulheres, né? Mesmo sendo melhor filme, melhor atriz coadjuvante, né? Tudo. Tipo, é bem estranho. E assim, é como se, sei lá, o filme se fez sozinho, né? A direção mesmo é ruim, a gente e melhor gosta roteiro.
Melhor roteiro adaptado, né? É. Melhor roteiro adaptado, que inclusive, assim, esse roteiro dela, eu não li, eu não tenho hábito de ler roteiro, assim, mas, assim, o que tá transposto pro filme é um trabalho espetacular, assim. Eu fiquei meio obcecada, né, por causa da chegada, antecipando a chegada do filme, e aí eu, tipo, li o livro, assisti a versão da década de 30, a versão da década de 40, da década de 90. Caramba! E aí eu fui assistir a versão dela. Cara, ela, assim, ela melhorou o material do livro, e o que ela fez, assim, é um nível de adaptação de material que não tem comparação. Nenhuma versão anterior, com diretores clássicos na década de 30, 40, se compara com o trabalho que ela fez nesse roteiro, assim. E ela vai perder, eu acho, pra Jojo Rabbit. E eu tô... Você tá indignada. Tô indignada, porque não sei se ela vai perder, mas assim, o Jojo Rabbit ganhou no sindicato dos roteiristas, né? Que já é um indicativo, né? Sim. E aí eu fico, como? Como que isso é possível, sabe? Mas é isso, é muito sistêmico. Se as pessoas não estão indo assistir o filme, como elas vão votar nesse filme? É. E aí reclamam mais uma adaptação desse livro. A última faz quase 30 anos, sabe? E aí eu não lembro quem foi que falou que eu vi esses tempos ainda no Twitter, mas tem filme do Homem-Aranha todo ano, ninguém reclama. Pois é. O ator muda a cada 5 anos, sei lá. E aí, justamente por ser uma diretora como ela, que já tem um trabalho que a gente já deveria considerar, porque se fosse um homem ia ser a promessa, alguém que a gente já deveria prestar atenção. Então, só de ser o fato de um filme adaptado por uma diretora incrível, que já tem uma linguagem própria, já deveria perceber que seria um novo filme, um outro filme com essa linguagem dela, né? Só que é isso, por ela não existe filme de diretora quase, né? Muito poucas, assim. Tem filme que você já dá o crédito e você vai, independente do que seja, mas é o diretor. É o novo do Woody Allen, é o novo de... Aí você vai, porque... Tarantino. Fizemos careta pro Woody Allen. Tarantino. É o nome Tarantino, que assim, também podia ter passado. Não importa, pode fazer o que for, mas é o diretor que te leva pro cinema. Por que a diretora não tá levando a gente pro cinema? E isso que já é admirável que ela tenha conseguido realizar esse filme 2 anos depois de ter lançado Lady Bird, né? Porque muitas vezes o que acontece é que algumas diretoras têm algum sucesso estrondoso que chega ao Oscar com múltiplas indicações e elas não conseguem emplacar um segundo filme. Então, recentemente teve o caso da Patty Jenkins, né? Que ficou de 2002, quando ela fez Monster, Desejo Assassino, que a Charlize Theron ganhou o Oscar por esse filme, até Mulher Maravilha, sem fazer cinema. Ela tava trabalhando na televisão. A Lisa Cholodenko, que fez Minhas Mães e Meu Pai também. Muito bom. Que é um filme ótimo, teve acho umas 4, 5 indicações ao Oscar. Tá na televisão. Então, assim, várias dessas diretoras... Tá na televisão é tipo ir pra Record. É tipo isso. Não, e hoje a gente até sabe que estar na televisão, às vezes, ainda permite fazer um trabalho de qualidade, porque a televisão não é a mesma dos anos 90, né? Mas ainda assim, de certa forma, é ser colocado num segundo plano, né? Enquanto que homens diretores que fazem um sucesso indie, que tenha um bom retorno de crítica e, sei lá, um pequeno buzz, assim, na bilheteria com um baixo orçamento, eles já são passados para as franquias. Né? Então a Disney já pega, a Marvel já pega, enfim. E isso não acontece com os diretores. Então tem um problema de financiamento sistêmico também, e tem um problema de conseguir conseguir realmente materializar um segundo projeto. Total. Sim. Eu acho que a Thaís, você tinha visto, né? As mulheres são mais de 10% das diretoras, isso não é representado, tipo, nas premiações, assim. Porque acho que antes tinha essa desculpa do tipo, como vamos nomear mulheres para prêmios se não existem mulheres fazendo cinema? E essa desculpa já não funciona mais ainda. Existem muitas mulheres fazendo cinema e fazendo filmes bons. Então, continua sendo continuam não indicando, mesmo tendo filmes. Então, acho que é a falta da gente assistir, a diversidade de quem tá escolhendo. Mas assim, o que a gente tá esperando tanto assim do Oscar, né? Mas a gente espera, porque é o maior prêmio, por mais que sempre vai ter o lado de que é norte-americano, é uma galera branca, é dinheiro pra caramba e tudo mais, mas a gente quer mesmo assim representar. E é o que vai influenciar o que vai passar no cinema a partir da semana que vem, né? E é o que vai levar dinheiro pra depois conseguir fazer outros projetos, enfim. E premia Green Book. Que eu nem quis assistir, na verdade. Teve isso, ainda teve isso. Não, se for entrar na parte de racismo aqui, a gente não sai mais desse episódio. Porque isso foi tenso, né? Foi muita crítica, assim, de tipo, como a Lupita não tá indicada. Não tem basicamente ninguém negro indicado, né? Tem a mulher que fez a Harriet, que agora eu esqueci o nome dela, que a gente até assistiu.
Cíntia alguma coisa. A gente assistiu o vídeo dela cantando A Cor Púrpura. Nossa senhora, Ela assistam, canta vamos colocar pra demais. vocês Ela verem. canta Que muito. é aquele vídeo. Então tem mas- pouquíssimas pessoas, né? O que as mulheres estão se destacando, por incrível que pareça. Não por incrível que pareça, mas assim, que é uma surpresa na parte do documentário, né? Que são 5 mulheres indicadas, pelo que eu vi, não. 4, eu acho. 4 mulheres cinco indicadas, de 5 foram indicações 4, mulheres. E geralmente assim, pelo menos assim, 3 ou 4 dos 5 indicados a documentário são dirigidos ou co-dirigidos por mulheres, desde quando eu comecei a reparar nesses dados, assim. Porque documentários são os filmes de menor orçamento. Isso que eu ia falar, e não por acaso é a categoria mais precarizada. Né? Hoje na terapia, minha terapeuta, a Mari, tava falando sobre isso, que ela ouve um podcast, vou procurar pra colocar pra vocês, mas é em inglês, que é sobre psicanalistas e tal, só que um dos caras já foi ator, então ele curte trazer os temas de cinema também. Eu vou buscar o nome e coloco lá no Medium pra vocês. E aí ele tava falando sobre saúde mental no cinema, de profissões, assim. E nas documentaristas é um número altíssimo, porque a galera é muito pela paixão e são temas muitas vezes pesados, então tem a convivência diária, então só nessas indicações do Oscar a gente já vê. É Síria, é sempre um assunto meio, não sempre, né, mas tem muito um assunto pesado e um envolvimento direto, né, diferente de um roteiro, de uma ficção que é pesado, mas não é a causa direta, o documentário você tá ali convivendo com as pessoas e não tem grana. Então acontece que chama a equipe, vai sair um edital, o edital não sai, aí quem tá produzindo tira do bolso, coloca do bolso, se endivida. Então tem uma documentarista premiadíssima, assim, dizendo que vive de favor na casa dos outros porque não tem grana pra morar, assim. Então, né, não caso de todos, tem muitos documentaristas aí, principalmente aqui brasileiro, homem, tilelê, que tá fazendo grana. Porque já tem grana, porque vem de família com grana. Mas, no geral, é a parte mais precarizada mesmo do cinema, né? E aí, eu não sei, é uma relação causa e efeito que é tipo pergunta Tostines, né? O documentário tem orçamentos menores, porque as pessoas que estão excluídas da indústria já estão lá, ou as pessoas que estão excluídas da indústria estão lá porque é o que tem orçamentos menores, e fica nesse ciclo que não sai disso, né? Mas é um fato, as mulheres vão estar nos curtas e vão estar nos documentários. Os curtas também. Os curtas também, bastante. Bem lembrado. Porque aliás, os curtas nem chegam quase em lugar nenhum. Não, e os curtas ainda tem essa coisa, né? As pessoas realizam, são filmes, mas o público não tem o hábito de assistir curtas. Pois Os curtas não passam no Só cinema. assistir festival. Tem no Então, YouTube. então- Aliás, eu assisti a maioria dos cursos que estão indicados exatamente porque tem essa facilidade, né? Tá disponível. De encontrar, né? Mas é essa coisa, assim, de o público nem tem o hábito, né? Então, a pessoa que realiza um filme em curta-metragem, ela já sabe que o filme não vai ter a mesma circulação e nem o mesmo tanto de comentário do que se fosse um longa-metragem, às vezes até com a mesma história. Pô, gente, é mais rapidinho de ver. Assiste curta, o pessoal se ferra pra fazer os curtas. Eu já fiz muito curta ali sem ganhar nada. Tem isso, né? Fazer cinema, gente, é só pra filho de rico. Eu vim aqui sem grana nenhuma, menina do interior, chegou em São Paulo. Ai, quero fazer cinema. Coitada, porque assim, você começa estagiário ganhando zero, porque por amor à arte. E usando quem tem, né? Porque eu não tinha. Os meninos filho de rico que tem carro usando carro próprio, usando computador próprio, câmera, celular, e eu não tinha nada disso. Eu falei, como é possível? E assim, realmente é muito difícil. Então, é brincadeira de menino rico. Mas não deveria ser. Então, tem uma galera que acha que tá fazendo diferente. Tem como fazer cinema hoje em dia com seu celular. Sim. Então, né, tentar quebrar isso um pouco de que cinema é brincadeira de filho de rico. Tem um dos festivais que eu mais gostava de ir lá em Brasília, era o Très Court, que são os filmes até 3 minutos, né? Cara, pra mim era demais. Porque assim, como contam uma história em 1 minuto e meio, sabe? 2 minutos. E as pessoas conseguiam, assim, eram curtas maravilhosos. E tá tudo disponível online também, é muito legal de assistir. Eu não sei se a gente quer comentar, mas já que a gente falou de documentário de filho de rico, a gente não pode deixar de falar de Democracia em Vertigem, que é Brasil no Oscar. Não podemos deixar de falar. A gente não quer comentar o filme, a gente quer comentar o filme? Não, acho que não, né? A gente não quer. Mas, de qualquer maneira, a gente tá lá e o que vocês acham? Não leva, né? Eu acho que não. Não leva. Não leva. Mas a Petra vai lá tirar uma foto com a galera, dar um passeio. Vai dar um olá lá pro Leonardo DiCaprio pra combinar com as queimadas na Amazônia. Isso. Mas uma coisa importante, então, de deixar claro que rolou essa semana um bafafá aí do Pedro Bial, que falou merda total. Então, assim, assisti o filme, me emocionei com algumas partes,
enormes críticas que a gente pode qualquer dia falar só sobre isso. Mas Pedro Bial, não. Pedro Bial errou bonito. Você viu o que ele falou? Eu vi. Mas conta aí pra galera, porque senão não vai fazer sentido. Eu nem sei direito. Gente, Pedro Bial, eu não sou a pessoa que eu não... O pessoal tá criticando ele, dizendo, o cara que apresentou o Big Brother... Eu sou a defensora do Big Brother, mas assim, realmente, quem é esse cara pra falar? Mas ele falou, tipo... Filhinha da mamãe. Filhinha de mamãe... Fazendo filminho, bababá. Pra emocionar a mãe, assim, é. né? Ele colocou como se fosse um projeto pra presentear a mãe dela, porque a mãe dela aparece em alguns momentos do filme, né? Enfim, diminuiu. Botou pra essa questão de que são coisas duvidosas, conteúdos duvidosos, que é o que as pessoas têm usado muito, né? Pra falar do filme. Enfim, foi muito baixo e foi muito uma crítica pessoal, né? Sim. E essa semana também o Feliciano, né? Entrou com um pedido de uma denúncia dela como... Como é que é? Foi tipo traição, alguma coisa assim da pátria, né? Tá destruindo o Brasil. Mas assim, é um nível de ridículo, porque, na boa, assim, sem falar, sem entrar e discutir o filme, mas o filme ele delineia o golpe, mas ele não aponta culpados em momento nenhum. Sim. E, na verdade, ele é até muito de boa, assim, eu acho, assim, pelo menos, né, com todo mundo que tá sendo retratado ali. E as pessoas estão vestindo a carapuça por conta própria, né? Estão se doendo de um jeito, assim, que... Gente, ele tá sendo indicado ao melhor documentário. Ele, como documentário, como formato de documentário, ele é um ótimo documentário. E esse papinho de imparcialidade, né, gente? Isso não existe. 2020, isso é o filme dela, pelo amor de Deus. Esse é o filme dela, com o documentário dela, com a visão dela, com a linguagem dela. E as imagens são lindas e achei ótimo o trabalho que ela tem. Eu fiquei o tempo todo que eu assisti, eu falava assim, como ela tem esses arquivos, como ela tem essas imagens. Tem porque ela tava lá dentro, enfim. Mas é incrível saber de imagens, de detalhes, de coisas que a gente nem sabia que tinha isso em imagens. Então o trabalho documental mesmo, que seria o negócio, né, que faz no documentário, é maravilhoso. E todo documentário sempre vai ter um viés, né? 2020 as pessoas só faltava achando que... neutralidade. Neutralidade, né? nem o jornalismo é neutro, que Pois dirá o documentário que ainda está no campo das artes, né? Então... Exato. E teve um tweet engraçado, que eu espero que tenha sido debochado, mas acho que foi, falando, é uma vergonha esse documentário indicado ao Oscar, Honeyland. Tamara traz uma visão parcial sobre o extermínio de abelhas. Cadê o lado do agronegócio do filme? O documentário tem que ser imparcial, tem que mostrar a verdade, é exatamente isso. Tem que nada, né, gente? Aí, colocando aqui a gente no nosso quadradinho, às vezes a gente recebe essa crítica. Quando a gente fala de algum tema, tipo, falamos de não monogamia. Ai, mas faltou vocês colocarem alguém falando de monogamia. Eu falei, o resto do mundo? Exatamente. A gente aqui vai falar do lado que a gente quer falar. E atravessado pela pessoa que a gente é, pela visão que a gente tem. Imparcialidade, gente. Sinto muito, vocês não ouvem. No caso da Petra, ela quis trazer essa contra-narrativa do golpe, enquanto aí, se alguém quiser defender que foi um impeachment constitucional, etc., é só tirar a Folha de São Paulo, qualquer jornal que cobriu na época, tá tudo lá, detalhado, em termos jurídicos, enfim, é o que ela tá trazendo outra visão, né? E é a visão dela, né? E é uma construção pessoal, total, né? E o tempo todo fica, né? E, inclusive, eu imagino que, pelo menos é o meu caso, assim, mas boa parte das esquerdas discorda do posicionamento da Petra, né? Mas, assim, é isso, é a narrativa dela. Eu acho que ela deixa bem claro que é a narrativa dela. Bom, é em primeira pessoa, né? O tempo inteiro. Então não tem. Então é ela ali. Agora, se você curtiu, se você é uma pessoa emocionada como eu e curtiu de primeira e não conseguiu entender aonde tem essas questões que a esquerda mais radical, enfim, a esquerda no geral fez a crítica, vamos deixar também no Medium, tem um artigo bem bom da Jacobin falando dessa questão da falta da análise, materialismo histórico mesmo ali que existe, mas enfim. Então a gente coloca esse artigo pra gente não entrar aqui, senão a gente faz um episódio inteiro só sobre democracia em vertigem. Uma coisa muito importante que eu acho que é necessário trazer pra cá é o teste Bechdel, né? Que é o Bechdel, não sei como é que fala o nome, deve ser mais ou menos isso, Bechdel. Que é um teste pra avaliar se um filme faz bom uso das personagens femininas. Ou seja, a gente tá falando aqui da narrativa feminina o tempo inteiro, mas como que a mulher é retratada dentro dos filmes, né? Mesmo nos filmes feitos por mulheres, às vezes não são retratadas de uma forma tão completa mesmo, complexa como seres complexos que somos. Então ele é um teste pra você ver, analisar o filme, se ele tem 3 coisas. Ter 2 personagens com nome, ou seja, não pode ser a tia da venda. Gente, é o mínimo.
ao menos uma cena em que elas conversam entre si e o papo não pode ser sobre homem. E, na verdade, a maioria dos filmes não passa esse teste, né? Ele é bem conhecido, acho que quem, né, já procurou, já ouviu falar, já fala sobre cinema. E vocês falam bastante sobre isso, no Feito por Elas, mas é bem interessante você parar pra prestar atenção e falar, quais são meus filmes favoritos? Será que passa o teste Bechdel, sabe? Pois é, esse teste de Bechdel é bem interessante porque ele, na verdade, ele nem sequer avalia a qualidade do roteiro, né? É só se as personagens existem minimamente enquanto pessoas na trama, né? Não precisa nem ser um filme bom, mas que elas sejam pessoas. Nossa, elas têm nomes, olha só. Elas conversam e essa conversa, ela não é em torno de um outro personagem que é um homem. Porque muitas vezes elas são criadas como a mãe, a namorada, a filha, enfim. É uma mulher que ela roda em torno de um universo que é o protagonista homem. Então, é um teste que ele é bacana porque ele é ilustrativo, mas é isso, assim, ele sequer avalia a qualidade do filme, assim, é o mínimo esperado. E eu acho interessante dizer aqui também que tem um equivalente que não é de gênero, é de raça. Então, que os personagens... Que tenha 2 personagens que não sejam brancos, que tenham nomes, que conversem entre si e sobre um assunto que não seja um crime. Nossa, é pesado. legal. Pesado. Qual é o nome desse? Tem o nome? Eu não me recordo agora o nome. A gente vai procurar e a gente coloca no mas também. eu acho pesado. E, assim, é outro que é impressionante, assim. A grande maioria dos filmes não passa nesse teste também. Sim, com certeza. E eu devo acrescentar ao teste de Bechdel que no Feito por Elas nós temos o selo Faustina, que foi criado pela Stefânia, que é da equipe. E o selo Faustina é que o filme tenha pelo menos um animal, que tenha um nome e que participe da história de alguma forma. Muito bom, bem vegana ela. Faustina é uma das gatas da Stefania. Bem legal. Bem vegana. Totalmente off-topic aqui que eu converso. Eu amei. Parece que dos 9 indicados desse ano ao Oscar, só 3 passaram no teste Bechdel. Esse é um ano em específico em que a maior parte dos filmes tem narrativas centradas em homens, né? Então... Dos filmes indicados, né? O que foi a frase que você leu? Que os filmes têm em comum homens frustrados? Tá aqui, calma. Foi muito bom. Que tava falando de Coringa, qual mais? Ford vs Ferrari, que eu me recuso a ver esse filme. E História de um Casamento são expressões da frustração masculina em meio ao mundo em transformação que, né, numa indústria historicamente dominada por homens, pode se traduzir na relutância em reconhecer o trabalho das diretoras. Isso foi do Valkyries mesmo, né? De um post no Valkyries mesmo, de um artigo no Valkyries. Falando sobre a hierarquia da violência em Hollywood. Sim. Então, essa frustração dos homens retratada na tela e sendo ainda agora a gente premiada. Agora é o momento que a gente pega o pano pra passar pro Adam Driver, é isso? Um fã-clube. Eu não fazia parte. Eu vou me defender aqui. Desde Girls, eu achava, assim, interessante, mas, sabe, assim, um quadro. Não tinha interesse, assim, sexual nele, igual, gente... Conversem entre vocês. Quantas mulheres estão loucas por esse homem? É uma coisa, assim, impressionante. Eu gosto de homem esquisito, mas eu não sei. É um esquisito que não me atrai. Piram, né? As pessoas piram. Eu amo homem esquisito, mas não sei. Eu não sei, talvez eu nem goste mais de homem, gente. Porque esse homem... Mas, devo confessar que em História de um Casamento, apesar de ter momentos lixo, teve hora que eu dei uma balançada. Falei, talvez eu iria. E assim, eu não sei o que dizer do filme. Eu gostei, depois quero ouvir você. Você assistiu, né? Você assistiu todo. Ela assistiu todos, gente. Você tem que assistir, né? Oscar daqui a pouco. Não, assim, você assistiu até Ford versus... Sim, assisti. Meu Deus. Acontece, né? O que a gente não faz quando não sabe. Às vezes a gente faz umas coisas aqui também. Mas eu gostei muito de História de um Casamento, mas eu senti um incômodo o filme inteiro. Que aí eu não li nenhuma crítica. Eu não sei se você leu alguma, se você fez uma sua, que você pode dividir com a gente. Eu gostei do filme, mas eu tive uma pontinha como um incômodo do começo ao fim do filme. E eu achei que ela seria sanada ou diluída no final, e não foi. Eu terminei com esse incômodo. E não é um incômodo bom, sabe? O filme que te faz pensar. Um incômodo de tipo, onde tá me levando? O que tá querendo dizer?
Então, eu gostei de História de um Casamento. Eu não escrevi sobre ele, mas eu fiquei com a sensação de que outros filmes já abordaram etapas de término de relacionamento de uma maneira mais interessante. E eu acho que a referência a Bergman é muito clara, assim, que inclusive ele tem na parede, né, e tudo. Numa coisa que ele lê, eu acho. Enfim, eu acho que no final ele é meio que um exercício de atuação um pouco forçada, eu achei, porque ele é construído como um veículo para os dois atores ali ficarem o tempo inteiro naquele jogo entre eles ali, enfim, claro, dá pra ver da forma como várias cenas meio que viraram memes, assim, né, porque ficaram marcadas, né. Tem uma séria discussão, assim, em vários lugares, as pessoas debatendo sobre... Tem gente que acha que o filme dá mais espaço pro personagem da Scarlett Johansson e tem gente que acha que ele defende mais o personagem do Adam Driver, assim. Eu, sinceramente, acho que o filme, ele deixa bem claro o quanto que o personagem dele é equivocado no processo inteiro, assim. Ele não é um cara bacana, ele não foi um bom marido, ele foi até abusivo em certos aspectos, né? Principalmente no que diz respeito, assim, à liberdade dela e à autonomia profissional dela. E isso tudo, eu acho que tá muito claro. Na segunda metade do filme, acaba focando mais no personagem dele. Mas sem deixar de lado, eu acho, esse aspecto crítico. Então não me incomodou. Nesse sentido de parecer que tá defendendo o personagem do Adam Driver, sabe? Eu só acho que é um filme que talvez não seja tão marcante. Talvez ele não seja tão bom, né? Talvez seja só isso. Eu fiquei tentando merece buscar. Eu gostei, tipo, terminei assim, gostei, mas é isso. Eu gostei. Talvez ele não seja tão bom assim. E ele tem um ar de que ele é muito bom. Você fica com essa sensação, será que eu não tô pegando? Será que eu que não tô indo junto com o filme? Mas talvez não, talvez tenha uma questão aí de que ele é só esse filme aí mesmo. São bons atores, boas atuações, lindos, maravilhosos. Uma história que a gente se envolve, porque, sei lá, quase todo mundo já terminou um relacionamento, eu imagino. E, enfim, é isso. Talvez a gente não se conecta, porque a gente se conecta com a história do término, mas essa coisa da terceirização pros advogados, eu não consegui me assim, aí passou mas a ser talvez você não tenha passado por isso, porque eu acho que a maioria das pessoas faz isso, sabe? Advogados? Eu não sei, eu não assisti o filme, mas assim, não, pelo mas que você tá descrevendo. Contratam advogados? Então é muito fora da minha realidade. Então, até um ponto eu tava com ela, tipo assim, eu tô com vocês, tô com vocês, não, tô com as pessoas vocês. usam, Thais. A partir do momento eu tava assim, não, gente, que isso? Não, isso é o que as pessoas mais fazem, ainda mais nos Estados Unidos. É muito assim, comum. Aliás, todos meus amigos advogados falam, casa porque depois você vai se fuder. Casa porque depois... se separar é uma merda. Tem que ter advogado, não sei o que, sei lá. Eu fiquei incomodada, eu acho que eu achei meio incômodo. Então, assim, mas não assisti. Talvez, acho que isso, a gente chegou num ponto que talvez não seja tão incrível assim, mas acho que é isso, ele tentou ter um ar disso, aí trouxe várias referências, e essa coisa da estética mesmo do filme, né, a direção de arte, é uma coisa que tenta beirar um filme arte, assim, né, e aí, mas não vai, eu sei, eu acho que o meu incômodo pessoal pode estar na coisa de que até um certo momento eu me conectei com eles, na coisa da emoção e do sentimento, e daqui a pouco ficou frio, e aí eu não me conecto. Porque aí, tipo, Perdeu. essa galera, por que vocês estão fazendo isso? Conversa você. Mas daí, eu acho que todos os filmes que estão indicados a melhor filme tem mais ou menos essa vibe de, tipo assim... Parece que ficou faltando alguma coisa, sabe? A gente conversou no Twitter sobre Coringa, né? Assim, lindo filme, esteticamente falando, trilha sonora, direção de arte, figurino, atuação de Joaquin Phoenix. Nossa, boa, sabe? Tipo, muito boa, talvez uma das melhores da vida dele. Mas assim... Ficou faltando uma parte da história. Se você quiser, eu coloco os meus tweets todos a respeito, assim, da história, porque eu saí, assim, sem chão do cinema. Se o negócio era me deixar desmotivada, vocês conseguiram, sabe? Zero empolgação, não entendi o auê todo que foi feito em cima do filme. Então, acho que todos os filmes... ao Oscar, gente. Eu acho isso até uma sacanagem, assim. Emulando Scorsese, num ano que tem filme de Scorsese, sabe? Sim. Então... e aí o Joaquin Phoenix realmente, ele tá bem no filme, mas ele faz o que é possível com um papel que é muito fraco, assim, eu digo fraco em termos de roteiro, de desenvolvimento do personagem, né? E aí, basicamente, o que ele faz é repetir o papel de homem traumatizado que ele já fez em outros filmes. Sim, com certeza. Incluindo o
você não esteve realmente aqui da Lynne Ramsay, que passou batido no ano de lançamento, acho que foi uns 2 anos atrás, e que era um papel maravilhoso dele, mas dirigido por uma mulher, né? Aí pronto. Gente, ninguém aguenta mais um homem traumatizado. Ninguém aguenta Já cansamos, mais. já. Primeiro vocês vão pra terapia, depois vocês fazem o filme do homem recuperado. Mas aí vai ser chato, entendeu? Quem vai querendo ficar vendo um homem de boa com as pessoas, sem brigar, sem cair na porrada com alguém? Gente, mas sem competir. Não queremos. Então, a gente volta pro Bacurau, dá pra gente ter, Sim, com não precisa certeza. ser um filme zen. Dá pra ter, tem muita coisa pra gente resolver. Quando a gente passar essa barreira, tem mais tantas pra gente resolver, então tá tranquilo. Dá pra continuar tendo conflito, violência, inclusive. Sim. Sim, aí chega na questão de narrativas diferentes que a gente não tá acostumado, né? Que o diretor de Parasita falou que no momento em que as pessoas nos Estados Unidos, né, principalmente na Europa, ultrapassarem a barreira da legenda, eles vão descobrir que existem filmes maravilhosos no mundo inteiro, Ai, que as gente, pessoas não que veem triste. porque Triste a pessoa não ter que falar isso. se Aí não nos tiver Estados legenda. Unidos ele já vão e fazem um remake de uma vez, né? Exatamente. Aí não precisa nem... Que filme estrangeiro aqui, vou fazer o meu. A gente é ótimo, Alguns a anos gente é vai sair o maravilhoso. remake de Parasita, né? Não deve nem demorar. A maioria dos filmes, aliás, sai remake depois nos Estados Unidos. Então você perde muito da questão cultural, né? E é muito doido, porque tem filmes maravilhosos de outros países, né? Aqui no Brasil nem se fala e a gente tá perdendo isso porque não quer ultrapassar essa barreira da legenda. Eu acho que como a gente tá num país que a gente é acostumado, a gente cresce acostumado a consumir muito que vem de fora, às vezes acontece até quase o contrário, de as pessoas não assistirem os filmes brasileiros. Até ano passado eu falei muito isso na época que... Até quando estreou A Vida Invisível, porque A Vida Invisível ficou muito em segundo plano em relação a Bacurau. Sim. E eu, tipo, gente, dá pra assistir mais de um filme brasileiro por ano. Escolhe um, né? Vou ver um brasileiro. E isso porque a gente tá falando de 2 filmes que já tiveram destaque, fora tantos outros Sim. que passam mais batido, assim, né? Então, no nosso caso, eu acho que é um pouco, talvez, essa coisa de... as pessoas estão acostumadas a assistirem o cinema hollywoodiano. Sim. E aí, até a coisa da linguagem e do ritmo tem que ser muito hollywoodiano pra conseguir assimilar. Então, às vezes, narrativas que fogem um pouco disso causam um estranhamento e tem uma dificuldade de gestão, assim mesmo, de a pessoa conseguir assistir Nossa, aquilo total. de boa, assim. E eu falo isso como uma pessoa que cresceu na sessão da tarde vendo filme dublado dos anos 80 e eu tive que também me acostumar e me treinar a assistir outro tipo de filme também, né? Porque faz parte desse processo, a gente aprender a assimilar outras formas de narrativa audiovisual, né? Isso Sim. é complicado também. E de novo a gente cai no gostei e não gostei, né? A gente É. falou muito isso no episódio de Bacurau, da galera, eu não gosto de filme brasileiro, como se fosse um Uma gênero, coisa só. como se fosse um... Eu não gosto de drama, eu não gosto de policial, eu não gosto de brasileiro. Não tá nessa categoria. Gênero filme brasileiro. É, a galera coloca assim. Então tem muitos filmes aí de todo tipo, mas Bacurau fez a gente pensar isso. Eu ouvi muita crítica de uma galera falando, achei que demorou pra estourar, achei muito lento e não entendi onde ele ia. Então acho que muito disso, obviamente, pode ter gosto, mas de novo, o que é o nosso gosto, né? Porque você Excesso de esperou filme que... da Marvel. Ah, eu achei que não precisava tanto explorar a cidade e os personagens. Deu, pô, mas é o mais legal É o mais do legal, filme. É é. você construir aquela relação com aquelas pessoas e com aquela cidade. A cidade é o personagem principal do filme. A nossa noção de ritmo, né, com a narrativa, se a gente pegar uns filmes, sei lá, da década de 40, em que os cortes na montagem eram feitos a cada, sei lá, uns 40 segundos, e aí tu pega um filme do Michael Bay e é a cada 4 segundos, Sim, sabe? é. Então, Não consegue as ficar. pessoas ficam É. muito mais frenéticas na forma como elas consomem essas imagens. E aí qualquer ritmo que destoe disso, meu Deus, é arrastado. É, sabe, acho que não só a culpa do cinema, né, gente? A nossa visão agora é stories do Instagram. Assim, é muito rápido. É. E aí, como é que você vai ficar num plano sequência, assim, tipo, eternamente? Pra onde vai levar isso? Meu Não Deus só do céu. isso, no próprio Você já podcast, pega o né? celular, né? Depois você começa a ouvir podcast no 1.5, gente, 2... Caminho sem volta. Caminho sem volta. É difícil ouvir na velocidade né, normal. Mas aquela que edita o próprio podcast diz, mas as pessoas falam tão devagar. Fala. A gente Mas fala, é só a muito doido. Sabrina que a gente não coloca mais rápido. De não tem resto. como, a Sabrina é impossível. E é engraçado, porque eu sou a pessoa contrária, que eu cresci, meu pai é formado em cinema, então eu cresci assistindo, gente, a pessoa assistiu O Vento Levou com 7 anos de idade. Então, assim, imagina, pra uma criança assistir, eu assisti mesmo. Então, pra mim é uma coisa muito de crescer, vendo meu pai ia nas videolocadoras, daquela, né? Videolocadoras mais cults da cidade, assim, pra buscar os filmes que não chegava mesmo, sabe? Pra gente assistir, sempre assistir.
Então, pra mim, foi aprender a assistir o contrário e estar junto com a galera, né? Ali, quando eu comecei a criar minha identidade como pessoa, ali, lançou o filme das Spice Girls, aí pronto, já era. Lançou o filme das Spice Girls? Quando lançou o filme das Spice Girls, aí essa época que você vai começando a ir pro cinema mais mainstream, Não né? lembra desse filme? Spice World. Ah, acho Meu Deus, Thaís, como assim? Ai, faz muito tempo. Olha a idade, olha a idade. E aí, chegou nesse último filme dos Vingadores, deu 10 minutos de filme, eu tava cansada, eu já não aguentava mais tiro. Eu falava, pelo amor de Deus, acabe. E foi até o final do filme, assim. Eu falava, qual a necessidade disso? Por que a gente tá assistindo esse negócio? Por que eu paguei caro pra ver isso, sabe? Nem vejo. E aí, agora eu não vejo mais. Falo, não quero. O Vitor quer ir, porque ele adora, né? Super-herói, etc. Não vai sozinho, arranja um amigo pra ir junto. É, de sabe? novo, né? Por que os caras gostam É. de filme de super-herói e mulheres gostam de romance, né? Também não é por acaso. É de novo a gente questionando isso aí. É, a gente passou assim rápido por Parasita e é isso que a gente vai falar de Parasita. Eu sou tão apaixonada Eu por também. Bacureia. Bacureia. Aliás, então, já que a gente não vai falar de Parasita, eu vou indicar um episódio do Revolution. Show, que tá muito bom, que eu assisti o filme, adorei, amei, emocionadíssima, como saí igual saí de Bacurau, acho que Bacurau mais ainda com quentinho mais no coração, porque nosso, né, e aí senti, mas amei também, e aí eu ouvi o Revolution sobre o Parasita, e aí eu descobri outro filme, porque eu não tinha assistido um monte de coisa que eles falaram ali, porque aí eles trazem o contexto, Coreia do Norte, Coreia do Sul, que muitas coisas eu não tinha. Então eu assisti outro filme depois que eu ouvi o episódio. Então eu recomendo vocês ouvirem. Vocês fizeram sobre o Parasita? Não, porque é homem. Não. Mas ele não é norte-americano. Mas eu escrevi uma crítica sobre Tá, Parasita. Tem lá no Bom, site. tem que ler então, legal. Manda pra gente. E aliás, vocês não sabem, esse diretor é o que fez Auction, né? Que a gente já falou algumas vezes nesse Já. podcast sobre ele, porque, né, a gente ama muito. Fez muita Sim. gente veganizar, ou pelo menos ficar com algum tempo com nojinho de comer carne. Incluindo o diretor. Sério? Incluindo- Teve isso. Chegou a ler isso, é verdade. Será que ele se mantém? Eu Não, acho que não, não. não. Logo depois ele ficou uns 3 meses e depois que ele voltou pra Coreia, ele disse que gosta muito da própria culinária coreana e voltou, mas assim, é aquela coisa, ele disse que fez ele refletir mais sobre os processos, enfim, ele As abriu os fichinhas. olhos pra ele, né? É. Já não é uma coisa que é invisível pra ele. Legal. E falando sobre veganismo, isso foi uma pauta desde o Globo de Ouro, né? Que toda a comida do evento foi vegana. E aí o Joaquin Phoenix deu aquele discurso falando... Quando ele foi receber o prêmio de melhor ator, né? Ele elogiando o evento, falando finalmente as pessoas estão se conscientizando. Tô muito feliz que é a primeira vez que eu posso comer tudo no menu sem perguntar, sem precisar ou passar fome, né? Como em outras premiações, o que é talvez um pouco dramático da parte dele, porque ele é um Bastante. ator famoso. Mas assim, pro veganismo foi um movimento legal, né? E aí o Oscar anunciou que também toda a comida seria vegana. O almoço de revelação dos indicados ao Oscar foi vegano. E eles falaram que na noite da premiação, cerca de 90% do cardápio vai ser. 90%. Será que a gente Não. descola um convite? É comer uma comida vegana lá em Los Angeles? Não, eu ia fazer igual aquela mulher figurinista que ganhou o prêmio em 2016. Não de couro, mas eu ia meter uma jaqueta e uma calça jeans e que vestido de sei lá quem, que cabelo e maquiagem. Eu ia meter calça jeans e tênis nesse prêmio. Você lembra dessa polêmica? Sim. Que é isso? Gente, A mulher... jornalista do Mad Max. Do Mad Max. É, sim. Mulher, pra ir em premiação, você tem que dividir, você tem que performar tudo que você pode, meu amor. Então, vestido. E teve aquele lance também da questão do para de perguntar de quem é meu vestido, perguntou sobre o meu filme e tal. E aí, em 2016, ela ganhou. Essa figurinista, ela é fodaça, né? Ela é... Pô, o trabalho dela em Mad Max foi incrível. Mas foi. tipo antes e tal. E aí ela ganhou o prêmio e ela subindo pra receber o prêmio de jaquetão de couro, calça e tal. E aí uma mulher mais velha, uma mulher que zero performa do jeitão dela lá e foi. E aí teve gente que não aplaudiu. Até hoje eu não sei se isso é real, se foi o ângulo que pegaram, mas enfim. A galera achou ruim. E rolou uma mega discussão. Não, gente, mas tem que respeitar o dress code. Mas assim, qual o dress code e por quê? E porque ela é mulher, ela tinha que respeitar o dress code do que esperam de uma mulher, que é um vestido longo. Ela falou, gente, nem curto vestido, nunca uso vestido. Vou colocar um vestido pra ir nessa premiação. E ela falou assim, porra, ela é figurinista, acho que ela sabe o que ela tá fazendo.
Ainda mais sendo figurinista, ela quer explorar outras possibilidades de roupa, né? E ela falou, fiz a referência aqui, o figurino do filme. Eu tava super, na minha cabeça, tava super no dress code. Então tem essa chatice ainda, né, desses prêmios que reproduzem o que é a nossa sociedade. Eu lembro, na época, eu entrei em briga com várias amigas dizendo, não, mas pelo menos um vestidinho preto. Mas, gente, deixa a mulher, pelo amor de Deus. Então, é isso, a roupa da mulher. Enquanto a gente não ultrapassar nem que a roupa da mulher é o mais importante do que o trabalho dela, a gente tá longe ainda. Em Cannes também deu uns anos atrás, acho que uns 2 ou 3 anos, uma polêmica que era, nas pré-estreias, sei lá, nos tapetes vermelhos, as mulheres eram obrigadas a usar salto alto. Que isso? E aí deu tanta polêmica, sei lá, alguém que foi com sapatilha, alguma coisa assim, que eles tiveram que revisar em pleno século XXI a norma que obrigava o salto alto, sabe? Então, ainda, gente, ainda tem muita coisa que precisa melhorar nesse aspecto. Muita coisa. Então, Isabel, eu queria que você, pra gente finalizar aqui, antes dos recados finais, dizer pra gente quais foram os seus filmes favoritos agora, dessa série de premiações que tá tendo. Ai, e gente, que as pessoas têm que assistir. Desses filmes que estão agora pro Oscar e tudo, sem dúvida que foi Adoráveis Mulheres. Que é bem clichê, né? Não, mas realmente eu acho que o trabalho que a Greta Gerwig fez no filme, tanto em direção quanto em roteiro, é um trabalho de muita maturidade, assim, acho que pouca gente conferiu o resultado, mas ela conseguiu transpor de uma maneira bacana os temas que estão lá numa história que se passa no século XVIII, mas dialoga com a nossa contemporaneidade. Enfim, o filme ele também tem uma coisa assim de uma direção de arte e um figurino que são muito bonitos, assim, e auxiliam muito a narrativa. Então, sem dar spoilers, mas são 2 linhas do tempo, e as linhas do tempo são marcadas pela cor no filme, tanto da iluminação na fotografia quanto pelo próprio figurino. Então, assim, isso é muito interessante o que ela fez em termos estéticos. E eu vou continuar defendendo. As pessoas não amaram Adoráveis Mulheres o suficiente. Já Legal. fica de tarefa, porque a gente não assistiu, então a gente vai assistir. Sim, vamos ver se a gente assiste essa semana. Eu queria indicar, porque foi um dos que eu vi, que eu achei bem legal, dos curtas-metragens, que tá no YouTube, chama Hair Love, que fala sobre essa coisa do cabelo, né? Uhum. Da negritude, de você se identificar com o cabelo como ele é. E é bem bonitinho. Vale a pena assistir, porque é bem emocionante e bem legal. E eu acho que é isso, né? Eu vou de Parasita, porque já falei desde o início que eu amei, que foi muito massa ver essa... Quando eu pensei em fazer televisão e cinema, como eu pensei que poderia ser, sabe? Da gente... É óbvio que arte, estética, sendo a minha área, a área de direção de arte, eu amo e acho que dá pra comunicar muita coisa. Mas tem alguns momentos que a gente precisa ser mais claro, né? E precisa se posicionar e usar esse espaço. Então, Bacurau e agora Parasita deixa bem claro a questão que a gente está vivendo, que é uma questão, se a gente não se organizar e não tentar mudar isso que tá acontecendo, a gente vai ser engolido e mostrar que tá feio o negócio, mas que esse sentimento de vamos se juntar e vamos tacar porrada mesmo. Acho que traz um sentimento muito forte em quem consegue captar de tipo, dá pra reverter e tá muito errado mesmo, a gente não precisa aceitar as coisas do jeito que eles são. Isso não é vida, tá tudo errado, mas vamos transformar. Eu amo filmes que fazem a gente sair assim e Parasita fez bem isso em mim. Então essa é a minha dica. Ótimo. Então, de recados finais, entrem no nosso Medium, que vai ter várias referências lá de tudo que a Isabel falou, os episódios do podcast do Feito por Elas. E, além disso, entrem no nosso Apoia-se. Se você gosta desse trabalho, quer que a gente continue, qualquer valor. Se você quer que a gente vá pro Oscar, de repente a passagem. Eu até acho domingo, que rola a passagem. rola? Eu acho que rola. Acho que rola, não. Acho que ainda não chegou nesse nível do Apoia-se, não. Mas quem sabe ano que vem. Ano que vem dá, Tá bom, acho que dá. A gente pode ir pra Paraty. Não, Paraty não, caralho. Paraty é flip. Não, como é que é? Paraty tem a mostra Sesc. Não, mas não é isso que eu queria falar. De cinema. Gente, deu branco. No o Gramado. 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 Tá bom. Acho que esse dá pra pagar com Apoia-se. Não, brincadeira, gente. O financiamento coletivo recorrente que a gente tem ajuda muito a gente a fazer esse trabalho, comprar equipamento novo que a gente vai precisar esse ano e realizar os encontros presenciais com vocês. É isso. Muito Bom obrigada. Oscar pra todo mundo. Bom Oscar pra todo mundo. Já passou, pra quem né? assiste. Tudo bem. Ah, vocês assistiram? E aí, como foi? Foi legal? Avisa pra gente. A gente do passado quer saber aí no futuro. E assistam filmes dirigidos por mulheres. Isso. Sim. Comecem pelo podcast Feito por Elas, que tem várias dicas. Sabe qual eu amei? Da Xuxa, Super Xuxa do Baixo Astral. Gente, a galera anos 80 vai lembrar que filme, que obra, que coisa louca.
que foi a nossa infância, enfim. Esse é um muito legal, mas tem muita dica boa. Se você não sabe nem por onde começar de assistir mulheres, então ouça o podcast e depois vá assistir as mulheres. É isso. Valeu, isso. gente. Valeu, Isabel. Adorei. Tchau, obrigada. Valeu. Tchau. Beijo.